Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 3. Deus fez e cumprirá a promessa de um reino. Este é o tema sobre o qual queremos discorrer hoje. Deus fez e cumprirá a promessa de um reino. Eu quero que você medite comigo nesta palavra. Deus, com sua natureza, tem poder e credenciais para poder prometer, e nós sabemos que aquilo que Ele promete, Ele cumprirá. O Senhor nosso Deus sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele tem todo o poder, Ele pode prometer e cumprir. Ele é o único que pode prometer e cumprir. O mundo é mau, o mundo está posto no maligno. Satanás está, por outro lado, atrás de tudo que acontece no mundo, querendo difamar a imagem de Deus, inclusive. Satanás quer difamar tudo aquilo que Deus fez. Nós cremos que Deus não vai deixar as coisas ficarem desta maneira, mas Satanás quer difamar, estragar a imagem de Deus no mundo de hoje, de nossos dias. Nós devemos estar atentos quanto a isto, mas Deus nos fez promessas e Ele cumpre, e nós temos que confiar nas promessas que Deus faz. Eu gostaria que você, meu irmão, tivesse dia a dia a sua fé renovada, que você cresce nas promessas de Deus. E para começar, vamos ler Romanos 9, versículo 8. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo e meditasse comigo a respeito deste assunto. Está escrito: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Nós somos filhos de uma promessa de Deus, promessa de salvação, promessa de perdão, promessa de remissão de pecados. Mas há uma promessa também da qual nós somos filhos, é a promessa de um reino. Não só nós, mas também todos aqueles servos de Deus do passado, que estão registrados na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, eles eram e são filhos da promessa. Estavam confiantes na promessa de um reino, e este reino haveria de se manifestar muito palidamente, na forma de um reino visível, que foi o reino de Israel, que tipificava um reino muito mais glorioso, que é o reino de Deus que há de se manifestar. O reino de Deus já começou, o nosso próximo assunto, mas nós temos que ter em mente que o reino de Deus, agora que está dentro em nós, está provisoriamente aqui na terra, dentro de nós que não somos da terra. Entendeu por que eu digo que o reino de Deus está provisoriamente apenas? Hoje se fala muito em reino de Deus, e é preciso entender bem isto. Para mim, hoje, o reino de Deus significa, para nós, aproximadamente a mesma coisa que a igreja. O reino de Deus não se limita à igreja, muito mais do que a igreja. Mas para nós, no que nos diz respeito, o reino de Deus é aproximadamente a mesma coisa que a igreja. E ele está aqui na terra provisoriamente, porque nós também estamos aqui provisoriamente. Nós não somos daqui, e o reino de Deus também não é daqui. Foi o próprio Jesus quem disse isto para Pilatos: o meu reino agora não é deste mundo. Ora, se Jesus disse isto, quem somos nós para retrucar ou corrigir aquilo que ele disse? Portanto, o reino de Deus agora não é deste mundo. É preciso que nós entendamos isto. Deus disse para o seu povo, está lá em Deuteronômio, no capítulo 29, o seguinte: se guardares os meus mandamentos e os meus estatutos, então eu farei que entreis na terra prometida, na terra que eu tenho prometido. A terra de Israel, de Canaã, era um tipo do reino de Deus prometido aos seus filhos. E a terra de Canaã era prometida materialmente, humanamente, aos filhos de Israel, como o reino de Deus nos é prometido espiritualmente. Temos que entender isto muito bem. Agora, havia uma condição, não foi automático. Deus estipulou uma condição: obediência. É necessário guardar os mandamentos e estatutos de Deus. Lá em Romanos 9, versículo 19, temos uma argumentação do homem
contra Deus. E o apóstolo Paulo, quebrando ou respondendo a esta argumentação: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Mas o homem estava perguntando o seguinte: quem resiste à vontade de Deus? Ora, se ninguém resiste à vontade de Deus, ele querendo alguma coisa, basta ele determinar, basta ele mandar a ordem para os seus anjos que eles cumprirão prontamente. Mas acontece que Deus poderia fazer assim, estabelecer o seu reino com autoridade, de forma automática. Mas ele não quis isto. Por quê? Desta forma, ele estaria ultrapassando o livre-arbítrio que ele deu ao homem. Deus quer edificar um reino contando com o livre-arbítrio do homem, com a sua obediência espontânea. O reino de Deus é, portanto, tudo aquilo e todos aqueles que obedecem a Deus espontaneamente. É preciso que seja espontâneo. O reino de Deus é de todos aqueles que obedecem espontaneamente a Deus. Deus não impõe nada, ele nunca impôs e não vai impor. A obra de Deus é feita por aqueles que a querem fazer espontaneamente. Esta argumentação cai por terra. Quem resiste à vontade de Deus? Se ele querendo fazer alguma coisa, ele faz. Não, não é assim. Ele respeita o livre-arbítrio que ele entregou ao homem. É preciso que isto fique muito claro. Vejamos agora o Salmo 78, para continuarmos a argumentação a respeito deste assunto. O Salmo 78, versículos 55 e 56. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Isto aconteceu e acontece. Resistiram a Deus, desobedeceram, andaram longe de Deus, portanto, o Senhor também age. Eles tentaram a Deus, não obstante o muito que Deus havia feito por eles. E hoje nós também estamos na mesma situação. Deus nos dá bênçãos e mais bênçãos espirituais. Deus nos dá garantias maravilhosas de coisas sublimes. No entanto, nós nos acomodamos espiritualmente, nos tornamos mornos e o Senhor fica de lado. A verdade seja dita, somos exatamente como o povo de Israel foi no passado com respeito a Deus, mas Deus não deixa ficar de qualquer jeito. No mesmo Salmo 78, versículos 65 em diante, nós lemos: então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários, ele comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Está claro, Deus rejeitou o seu povo por causa da desobediência. Mas quem rompeu a aliança, o concerto, foi o povo de Israel. Está dito na Bíblia, em João 1, versículos 11, 12 e 13, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Ele foi para todos os gentios. Deus deu todas as bênçãos possíveis e imagináveis ao seu povo de Israel. No entanto, rejeitaram a Deus, desobedeceram, se afastaram de Deus. E o resultado é que Deus castigou o seu povo. Vamos ver agora em Lucas 13, versículos 18 e 19, uma passagem muito conhecida. Jesus, ensinando aos discípulos e a nós também, disse o seguinte: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Promessa, meu irmão, é isto. Você não vê muita coisa agora não, isto é fé. Agora é um grão de mostarda, nada mais do que isto. É possível você acreditar na vida espiritual implantada em uma criança? É possível você acreditar na semente semeada no coração de um novo convertido? Você consegue, pela fé, visualizar isto? Que aquela vida vai crescer e vai se tornar um grande testemunho para o Senhor? Você consegue visualizar isto? Jesus disse: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Cresceu a ponto de se tornar uma grande árvore, uma simples e pequena semente de mostarda. Assim é o reino de Deus.
não começa com visível aparência. Hoje, o reino de Deus não tem grande aparência. Está dentro em nós, mas é um reino de grandes proporções, que vai encher a terra, como está lá em Daniel. Aquela visão que Nabucodonosor teve, Deus mostrou a ele o que haveria de acontecer. O reino de Deus, aquela pedra veio e encheu a terra, se tornou um grande monte. Aquela pedra era o reino de Deus que há de se manifestar. O reino de Deus é, portanto, como um grão de mostarda. Hoje é uma semente, fraco, pequeno, insignificante diante do tamanho e do porte do reino das trevas de Satanás. Mas vai crescer, se tornar grande, e nós vamos ter muita alegria no reino de Deus. Hoje, se necessário, nós temos tristeza, mas é preciso que assim seja. O grão de mostarda caindo na terra precisa morrer, para depois germinar e produzir muito fruto. Vamos ver Salmo 105, versículos 8 em diante. Lembra-se Deus perpetuamente da sua aliança, da palavra que ele empenhou para 1000 gerações, da aliança que ele fez com Abraão, do juramento a Isaque, o qual confirmou a Jacó e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, como nós hoje, mas um dia este reino vai ser grande e poderoso. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Deus protege aqueles que pertencem ao reino dele. Deus está, apesar do reino dele ser pequeno, Deus está guardando e protegendo todos aqueles que pertencem ao seu reino. Você crê nisto? Eu creio. Eu tenho visto isto em mim. A proteção de Deus é muito forte na minha vida. E continuando, Salmo 105, 16, o Senhor fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Diante deles, como uma semente de mostarda, enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram em grilhões, e a quem puseram em ferros, em prisão no Egito, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo quanto possuía. Para seu talante, sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Os grandes príncipes do Egito se sujeitaram a José, que estava representando o reino de Deus. Meu irmão, a coisa é séria, é assim mesmo. Nós hoje somos pequenos, poucos, como uma semente de mostarda no reino de Deus. Mas este reino tem vida e se tornará grande e encherá toda a terra. Em Efésios 2, versículo 2, é dito que noutro tempo nós andávamos segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Nós éramos deste mundo, mas agora somos uma semente de mostarda. E continuando Efésios 2, de 3 a 6, diz que Deus, pelo seu amor, nos vivificou e nos fez assentar em lugares celestiais. A nossa posição agora espiritual é de estarmos assentados em lugares celestiais e ali reinarmos com o Senhor no seu reino. Um dia nós viremos com o Senhor e estaremos reinando aqui na terra, literalmente reinando aqui na terra. Esta vitória é reservada para os que obedecem, os que fazem a vontade de Deus. Você está incluído nesse rol? Se não, meu irmão, conserte-se já, enquanto é tempo, antes que cheguem os dias maus. Isto para que você tenha assento nos lugares celestiais e participe verdadeiramente do reino de Deus. Amém.